Olá, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. Estamos falando da teoria geral dos contratos. Na aula anterior, a gente falou sobre os princípios clássicos, autonomia das vontades, de onde você tem a liberdade de contratar e a liberdade contratual, uma forte manifestação da liberdade dentro do acordo de vontade que a gente está chamando aqui de contrato. Nós vimos o princípio da força obrigatória ou intangibilidade, o contrato faz lei entre as partes. Vimos o princípio do consensualismo, em regra basta o consenso, o acordo para você ter um contrato, e vimos o princípio da relatividade. Logo em seguida nós vimos lá o problema da crise dos contratos, cláusulas abusivas, contratos de adesão, que fazem uma nova leitura da relação contratual, e surge aqui a necessidade de criar novos princípios que estarão em diálogo com os princípios que a gente chamou de princípios clássicos. Então temos os princípios chamados contemporâneos, ou novos princípios, em que nós temos a autonomia privada, surgindo aqui como um primeiro princípio importante. Ele vai substituir a autonomia das vontades, porque aqui a liberdade contratual ela se restringe por meio das leis de ordem pública. Então você tem, por exemplo, um Código de Defesa do Consumidor que está protegendo o consumidor ali de uma relação que impõe, por exemplo, uma venda casada, um juros abusivo, uma prática abusiva qualquer. Você tem, por exemplo, as leis trabalhistas protegendo a parte mais vulnerável, também não deixa de ser uma relação contratual. Então você tem novas leis de ordem pública que vão surgindo para limitar a liberdade contratual, sempre visando proteger a parte mais fraca. Beleza? E aí nós demos seguimento falando da boa-fé objetiva, aquele agir de maneira ética, de maneira leal, com comportamento solidário, justo, adequado, e também um agir reflexivo. Nós falamos que decorre aqui desses preceitos do direito romano, dá a cada um que é seu, não lesar ninguém e viver honestamente, que a boa-fé objetiva ela se baseia principalmente nesses dois pilares. Lealdade, ter o cuidado, o zelo com a outra parte, seu parceiro, e a confiança, zelar sempre pela legítima expectativa que foi criada, agir sempre de forma transparente com a outra parte. Vimos que o Código Civil trabalha com três funções: a função interpretativa do artigo 113, a função controle do 187 e a função integrativa, que é a que mais nos interessa, do artigo 422. Deixa eu grifar isso aqui. Por que função integrativa? Porque ela surge impondo deveres que a gente chamou de deveres anexos de comportamento. Como assim? São deveres que vão além daqueles deveres da própria obrigação principal, como ocorre nas fases pré-contratuais, contratual e pós-contratual. Vimos tudo isso aqui. Esses deveres anexos eles surgem de várias formas, né? E aqui nós demos exemplo aqui do dever de informação, dever de cooperação, dever de colaboração e de proteção ou cuidado. São formas que a boa-fé objetiva apresenta para impor deveres secundários à parte, ou às partes, né, na verdade. E aí agora nós precisamos falar dos chamados conceitos parcelares ou também decorrentes da boa-fé. O que isso aqui significa, que é a essência da aula de hoje? É basicamente a deslealdade no exercício ou no não exercício de direitos subjetivos dentro da relação contratual. Então vamos dizer o seguinte: existem algumas situações em que você, dentro da relação ali, do acordo, dentro da relação contratual, age de forma desleal ou deixa de agir, e esse deixar de agir será desleal, como nós veremos aqui. Isso vai gerar os conceitos que o Antônio Codés Mineiro aqui, ele diz que são os chamados conceitos parcelares ou decorrentes da boa-fé. São ideias que você extrai da boa-fé para evitar essa deslealdade. Isso aqui tem muito mais importância, vamos dizer assim, teórica, né? Mas costuma cair bastante em prova, então a gente vai aprender cada um desses conceitos parcelares aqui, decorrentes da boa-fé, que vão ser, de certa forma, impedimentos para a pessoa agir de forma desleal. Então vamos dividi-los aqui. O primeiro que a gente vai destacar é o venire contra facto próprio. Isso aqui, vamos dizer assim, uma tradução simplória, seria mais ou menos o seguinte: é a proibição do comportamento
contraditório. Então, quando a gente fala em venir e contrafacto próprio, significa o seguinte: a boa-fé objetiva, ela vai dizer que quando você inicia um comportamento, quando você exercita um determinado direito subjetivo na relação contratual, você não pode posteriormente agir no exercício de outro direito que seja contraditório, que viole aquela confiança, aquela legítima expectativa criada. Então, a proibição do comportamento contraditório aqui basicamente seria o seguinte: a proibição do comportamento contraditório violando a legítima expectativa criada. Um exemplo muito legal que a gente tem aqui é o exemplo dessa súmula aqui, ó, que é a súmula 370 do STJ, que diz o seguinte. Ela diz: caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Então vamos pensar o seguinte: você está em uma relação contratual e tem lá que fazer um pagamento hoje, 30 de março, esse pagamento deverá ser feito no dia 30 de, maio, daqui 2 meses. E aí você negocia com a parte ali e fala o seguinte: olha, eu vou te dar um cheque, mas eu vou colocar nesse cheque uma data, pré-datado, colocar lá bom para dia 30 de maio. Por quê? Porque assim foi o acordo que nós fizemos. Então veja, um primeiro direito, dentro do acordo das partes, de dar um prazo ou colocar um termo naquele cheque ali. Só que tem um detalhe: o cheque, legalmente falando, ele é uma ordem de pagamento à vista. Significa que aquele sujeito que tem um cheque em mãos, ele tem o direito, direto ao banco, de sacar aquele valor imediatamente. Ele pode ir lá, desde que tenha saldo, evidentemente, na conta, ele pode ir ao banco e sacar aquele valor. Mas veja, quando o sujeito pega um cheque, aceita que aquele cheque será pré-datado, ou seja, uma data à frente, e vai até o banco e saca ele antes daquela data, então vamos imaginar, você me deu um cheque hoje, dia 30 de março, só que um cheque pré-datado para 30 de maio. O que é esse cheque pré-datado? O acordo que nós fizemos de que você está me dando esse cheque, que em regra é uma ordem de pagamento à vista, mas eu me comprometo, veja, eu crio essa expectativa em você de que esse cheque só será sacado, só será executado lá no dia 30 de maio. O que eu faço? Eu violo esse comportamento meu inicial, eu me comporto de maneira contraditória e vou lá amanhã, dia 1º, e vou executar esse cheque, sacar esse valor. Então veja, a súmula diz o seguinte: que aquele sujeito que, a princípio, ele aceita que o cheque pode ser pré-datado, ele tem que, de acordo com a boa-fé objetiva, manter aquele padrão de comportamento. Quando ele se comporta de maneira contraditória e vai lá e saca o cheque antecipadamente, ele age violando a boa-fé objetiva e, portanto, é por isso que ele deverá pagar um dano moral aqui, conforme a súmula define. Então, nós poderíamos dar, alguns elementos aqui. A gente poderia dizer o seguinte: um primeiro elemento, uma conduta inicial. Essa conduta inicial cria uma legítima confiança ou expectativa da preservação ou da conservação dessa conduta. Faltou o i aqui. Inicial, criação de uma legítima expectativa da conservação dessa conduta. Posterior, comportamento contraditório e um dano ou ameaça de lesão. Então veja que no nosso exemplo do cheque pré-datado aqui, nós temos todos esses elementos. Conduta inicial, aceita que o cheque pode ser pré-datado, cria-se uma legítima expectativa de que aquele cheque só será executado naquela data convencionada, se comporta de maneira contraditória, executando ou sacando aquele cheque antes do prazo determinado ali. E com isso gera o dano, porque, obviamente, se você esperava que o cheque só seria sacado no dia 30 de maio,
certamente você não se preparou para, no dia 1º de abril, ele ser sacado, né? Aqui está o dano que a gente vai destacar aqui nesse exemplo da súmula 370. Então, em resumo, o venire contra facto próprio é a proibição do comportamento contraditório. Isso significa o seguinte: a partir do momento em que a parte começa a se comportar de uma determinada maneira e cria uma legítima expectativa naquele outro, ela precisa se comportar exatamente da mesma forma, sem violar, sem contradizer com os próprios comportamentos que fez anteriormente. Essa é a ideia aqui quando a gente fala nesse conceito parcelar aqui da boa-fé objetiva. Beleza? Aí nós vamos para o próximo, que é o chamado suppressio, ou também uma supressão por ausência de exercício de um direito subjetivo. Opa! Como que nós poderíamos conceituar aqui? É a ausência do exercício de um determinado direito em certas circunstâncias que não poderá ser exercido posteriormente sem a violação da boa-fé. Então, o que é essa suppressio? Basicamente é o seguinte: quando o sujeito ele não exercita um determinado direito, e vejam que aqui também, ó, a ausência do exercício de determinado direito, isso aqui faz o quê? Criação de uma legítima expectativa. Essa expressão é uma expressão chave para você compreender todos esses conceitos parcelares ou decorrentes da boa-fé aqui. Criação de uma legítima expectativa. A suppressio, querendo ou não, ela tem grande relação com o próprio venire contra facto próprio. Qual que é a ideia aqui? O sujeito que ele não exercita um determinado direito por uma circunstância ali, por um período, de certa forma ele perde a possibilidade de exercitar aquele direito, porque quando ele vai exigi-lo, ele acaba violando a boa-fé. Quer um exemplo legal? Para facilitar aqui a compreensão, vamos colocar aqui, exemplo, artigo 330 do Código Civil, que é o nosso exemplo aqui. O que ele fala? Meu código. O pagamento reiterado, esse daqui, ele diz o seguinte, esse daqui, janela. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Qual é o exemplo aqui? Vamos imaginar que eu celebro um contrato contigo e esse contrato dizia o seguinte: o pagamento será feito todos os dias na minha casa. Ok. Então está lá no contrato, cláusula, sei lá, cláusula 120, que o local do pagamento será na minha casa todo dia 10. Aí o que acontece? Todo dia 10, ao invés de esperar você vir até minha casa e me pagar, eu vou até a sua casa e recebo de você. Todo dia 10 eu vou até a sua casa e recebo de você. E isso ocorre por vários e vários e vários meses. Aí o que acontece? Um belo dia eu falo o seguinte: não, dane-se, eu estou aqui no contrato, falo aqui no contrato que o local de pagamento é a minha casa, eu vou ficar aqui de boa. Não vou cobrar esse determinado crédito que eu tenho, não. E aí eu espero você pagar na minha casa como está lá no contrato. Só que existe o seguinte: existe um exercício aqui de um direito, que no caso seria de eu receber na minha casa, que eu me ausentei dele por vários períodos. Por muito tempo eu não recebi aqui em casa. E aí é como se eu, de certa forma, perdesse esse direito aqui. Por isso supressa, é como se fosse a supressão do meu direito, que eu deixei de exercê-lo, e agora para exercê-lo eu vou violar uma legítima expectativa que eu criei. Você, enquanto devedor, tem a legítima expectativa de que eu vou passar na sua casa e te cobrar. E a partir do momento que eu falo assim: não, agora eu não vou mais, eu quero receber aqui em casa igual está no contrato, eu passo a violar a boa-fé objetiva. É isso que fala o artigo 330. O pagamento reiterado feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente a previsto naquilo ali. A renúncia aqui é como se fosse a supressão do meu direito de receber na minha casa. Eu passo a ter que agora cobrar de você, como eu sempre fiz, como foi a legítima expectativa que eu criei em você como devedor. Beleza?
como uma espécie de outra face da moeda da suprécio, ou seja, se você tem uma supressão de direito, do outro lado você tem a surrectio, que seria como se fosse o aparecimento ou surgimento de um direito no sentido contrário. Então vamos pensar o seguinte, quando a gente, vamos colocar aqui um conceito, é o surgimento de um direito em razão da supressão de outro pelo comportamento das partes no contrato. Então vamos pensar no meu exemplo aqui. Se eu, que podia, de acordo com o contrato, receber na minha casa, eu passei a me eximir, me ausentar de exercer esse direito. Por quê? Porque todo mês eu ia até a sua casa te cobrar. A partir do momento que pela suprécio eu perdi esse direito, eu perdi essa possibilidade de receber na minha casa, você, pelo surgimento dessa suprécio, você passa a ter um novo direito que é o de ser cobrado na sua casa. Então é como a suprécio e a surrectio, elas sempre estão juntas, né? É como se uma fosse a face, uma fosse a outra face da moeda do comportamento aqui. Se eu perdi o direito pela ausência de exercício dele, você adquiriu um direito pela ausência do exercício do meu direito, né? Aqui tem um outro exemplo legal, que eu sei jurisprudencial, que é de um cartão de crédito que sempre aceitava o recebimento das faturas em atraso sem a cobrança de juros. Entretanto, vou colocar aqui, entretanto, no final da relação, ou seja, com a extinção do contrato, a empresa ingressou com a cobrança dos supostos juros que entendia ter direito. Então vamos imaginar o seguinte, o sujeito tinha um cartão de crédito com uma empresa qualquer aqui, vamos pensar com o Bradesco da vida, Santander, você tinha lá um cartão do Santander e o pagamento da fatura do cartão de crédito era todo dia 5. Só que você nunca pagou dia 5, você sempre pagou dia 10. E o Santander sempre aceitou aquele pagamento e nunca te cobrou nenhum juros. Então veja, por muito tempo você pagava aquele cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito atrasado, existia aquela cláusula lá falando que tinha um juro, sei lá, de 1% ao dia, mas o banco sempre recebeu e nunca te cobrou nenhum juros. Um belo dia você, eu não quero mais esse cartão do Santander, eu vou pegar, sei lá, um Nubank aqui, que é sem qualquer tipo de tarifa, e extinguiu aquela relação contratual. Quando você extinguiu essa relação contratual, o Santander ingressou com uma ação para te cobrar aqueles vários meses que você pagou atrasado e que ele não havia te cobrado juros. Qual foi o entendimento do tribunal? Aqui não. Por quê? Porque aqui a parte que pagava todo mês atrasado e nunca foi cobrada nos juros, ela adquiriu um direito, de acordo com a boa-fé objetiva, pela surrectio, e você perdeu o banco, pela suprécio, esse direito por não exercê-lo. Você criou legítima expectativa no consumidor de que ele não pagaria juros nenhum. E você se comportou nesse sentido ao se ausentar da sua prática que era legítima de cobrar juros. Agora, nessa fase agora, de extinção do contrato, você não pode vir querendo recebê-lo, porque violaria aquela legítima expectativa criada, violaria um padrão de confiança e lealdade que a boa-fé exige. Um outro julgado também interessante, que trabalha com a surrectio e a suprécio, é um julgado do Tribunal de Justiça de Minas, em que a parte tinha lá um contrato de locação de um imóvel. Vamos pensar que você alugou um imóvel por R$ 1.500, mas todo mês você pagava lá R$ 1.300, R$ 1.300, R$ 1.300, e o credor nunca falou nada. Quando encerrou o contrato, ele exigiu aquela cobrança ali dos R$ 200 que, de certa forma, ficaram faltando, né? O entendimento é, você que por muito tempo fez pouco caso com aquele direito que você tinha, seria de cobrar os 1.500, agora você perdeu, suprécio esse direito, e a outra parte, surrectio, ela adquiriu o direito de pagar um valor a menos, menor, de acordo com a legítima expectativa que foi criada durante essa relação. Essa é a ideia aqui, beleza? Um outro conceito que aparece aqui para nós é o tucoque, e disse que é uma expressão que vem de uma suposta traição, né? Que o próprio Flávio Tartucci ele brinca, né?
a expressão clássica do Brutus, né? Até tu, Brutus, né? O tu quoque seria esse até tu, uma surpresa quando o sujeito ele age de forma a se aproveitar de uma traição, vamos dizer assim. Então, basicamente, o que o tu quoque diz é o seguinte: a boa-fé objetiva não permite que o contratante que violou determinada norma se aproveite dessa situação posteriormente. Então, o sujeito ele viola uma norma e aí, posteriormente, ele vai tentar se aproveitar dessa própria violação. Tu quoque, né? Até tu. Qual é o exemplo bem interessante que a gente tem aqui? É o menor, vou colocar aqui, exemplo, menor que esconde a sua idade no momento da celebração do contrato, mas posteriormente alega a sua invalidade em razão da incapacidade da parte. Então, basicamente, aqui é aquele menor que se aproveita e ele oculta que é menor e depois ele, vendo que não fez uma boa negociação, por exemplo, fala que aquele contrato é anulável ou nulo porque uma das partes era incapaz. Qual que é a resposta que o Código Civil dá? A resposta é a que está aqui no artigo 180. E ele diz o seguinte, vamos copiar ele aqui. Ele diz o seguinte, ó, o menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou, quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. A ideia do Tucoque aqui é evitar que aquele sujeito que, no momento em que precisava, ele agiu de forma ilícita, mas, posteriormente, quando ele se vê numa obrigação, ou ele se vê numa situação que vai ser exigido, ele alega um vício que lá atrás ele escondeu, aqui de forma dolosa ocultou, ou mentiu, que era maior no exemplo do menor aqui. Então, o Tucoque ele vai trabalhar com essa ideia de que a parte não pode se aproveitar de um comportamento que dolosamente anteriormente ela praticou, né? Mesmo que praticou de forma anulável ou praticou de forma ilícita, posteriormente ela não pode se aproveitar dessa situação. Basicamente, é a ideia de quem não cumpre os seus deveres anteriormente não pode posteriormente exigir também os seus direitos, né? Então, aquele menor que ocultou a sua idade ou dolosamente mentiu, ele não pode posteriormente alegar que era menor e por isso o negócio jurídico está prejudicado ali. E aí a última, vamos dizer assim, o último conceito parcelar que a gente tem da boa-fé é o except doli, que é basicamente a ideia de defesa do réu contra a ação dolosa e infundada da outra parte. Infundada. Isso aqui está muito relacionado a algo que a gente vai estudar mais à frente, que é o que consta no artigo 476, a chamada exceção do contrato não cumprido. Vou copiar ele aqui para vocês. A exceção do contrato não cumprido. O que isso significa? Significa o seguinte. Deixa eu organizar isso aqui. Nos contratos bilaterais, nós veremos isso mais à frente, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. Então, basicamente é o seguinte, antes de você pagar, quando celebra um contrato, por exemplo, de compra e venda, não tem como você exigir que a outra parte te entregue o bem. A except doli, então, ela é uma defesa da parte ré, quando ela é executada, de que a parte autora já cumpriu a sua parte na obrigação. Você só pode exigir que o sujeito te dê um determinado produto a partir do momento que você oferece o pronto pagamento.
porque senão você estaria naquela situação de exceção do contrato não cumprido. Você só pode exigir um contrato, obrigação dentro de um contrato, quando você já cumpriu a sua parte, sob pena de violar a boa-fé aqui na ótica da Except Doli, ok? Então, em resumo, nós temos esses cinco conceitos, né, decorrentes da boa-fé objetiva, conceitos parcelares, que vão vir da ótica da boa-fé objetiva, principalmente com relação ao exercício ou não exercício de um direito subjetivo qualquer. Muito cuidado com o venire contra factum próprio. Eu vou colocar ele até em vermelho aqui para você saber que ele não só é o mais importante, como ele é, em última análise, vamos dizer assim, o que vai dar razão, o que vai justificar todos os outros conceitos parcelares aqui, a suppressio, a surrectio, o tucoque, até mesmo a except doli. É sempre aquela ideia de que você não pode se comportar de forma contraditória, violando uma legítima expectativa criada ali, ok? Isso costuma cair bastante em prova. Geralmente quando cai vem um casinho e te questiona qual foi o tipo de violação da boa-fé que teve ali. Se foi uma violação do tipo venire contra facto próprio, se foi uma violação do COC, enfim. Então, resumo era isso para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, curte aí embaixo. Se tiver alguma dúvida, faça um comentário. Se souber de algum colega que está estudando essa matéria aqui, compartilhe. E a gente se vê na próxima aula aí, ok? Valeu!